E eu convido você para nós refletirmos na palavra de Deus, carta aos Filipenses, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipe. É um texto onde eu pretendo meditar rapidamente com vocês. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. É um texto extraordinário, que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja. O apóstolo Paulo está preso, né? E escreve essa carta, que é uma das cartas mais alegres, e onde ele manifesta alguns sentimentos do seu coração, da sua percepção, e aonde ele inclusive faz uma oração para aquela comunidade, porque a beleza que existe na pregação do Evangelho é que Paulo, o apóstolo, ele ia de cidade em cidade, de região em região, fundando igrejas, estabelecendo os princípios do Evangelho, lançando alicerces fortes, firmes, e ali ele estabelecia presbíteros, estabelecia pastores, para que continuasse aquela obra. E neste caso ele estava lá em Roma, e ele diz que, olha, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, vai acabá-la, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia da volta dele ou do nosso encontro com ele, porque também é um dia de Cristo. Eu tenho certeza que esse Senhor, que é Deus, que começa a boa obra em vocês, vai completá-la. O desejo e a fé e a convicção do apóstolo Paulo é que o Senhor faria tudo quanto precisava fazer. Ele tinha convicção de fé e de esperança que quem edifica a igreja é Jesus. Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja. Então quem edifica a igreja é o Espírito Santo, é Jesus. Nós apenas somos cooperadores desse Jesus maravilhoso, para que as coisas aconteçam no tempo dele, segundo o propósito do Senhor. Então Paulo tinha essa convicção de que Deus completaria aquela obra. Aí no versículo 7 ele continua dizendo que é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho vocês no meu coração. O apóstolo Paulo está distante, o apóstolo Paulo agora está impedido, por circunstâncias adversas, de estar com aquela igreja, no caso de estar pregando o Evangelho, pela circunstância momentânea, mas ele carregava aquele povo no seu coração. Acho isso que é uma beleza do coração de um pastor igual ao apóstolo Paulo, que diz, inclusive, meus filhinhos, acho que foi em Gálatas, se eu não me engano, por quem eu sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque a alegria de quem entende o Evangelho é que Cristo seja formado em cada um, a seu tempo, a seu modo, mas que Cristo seja formado na mente, na expansão da consciência, no enriquecimento de cada ser, de cada ovelha, de cada pessoa que passa pela vida daquele que tem um coração pastoral. E ele continua dizendo, essas barreiras correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, mas vocês participam da graça, essa graça de Deus que nos une,
essa graça que é melhor que a vida, como diz o salmista, essa graça e essa verdade que é tão sobremaneira, que é tão abundante, que ela é derramada graça sobre graça. E é essa graça, que é esse favor imerecido de Deus, que nós precisamos mergulhar, nós precisamos descansar. Então, nessa consciência de Paulo, de que sabia que Deus completaria a obra que começou em cada ser, e que guardava esse povo no seu coração, ele continua dizendo então, que tinha até saudade daquele povo, e é normal ter saudade de quem se ama, mas aí ele diz algo extraordinário, no versículo 9, aí ele faz uma oração, pela igreja de Filadélfia, pela igreja de Filipos. Ele diz então essa oração extraordinária: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. O amor que não é algo pronto, porque ele está dizendo que o amor de vocês precisa ser aumentado, não é algo estático. O amor de vocês precisa ser um amor em movimento, um amor que inclusive a cada dia aumente mais em conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento do Pai, conhecimento das coisas espirituais, conhecimento da palavra, conhecimento de um dos outros, que esse amor em movimento provoque profundidade de conhecimento na mente de vocês. Está orando, essa é a minha oração do apóstolo Paulo, e que eu também me aproprio hoje, resguardada todas as ressalvas. E ele diz, que o amor de vocês aumente em conhecimento e em toda percepção, um amor que é de Cristo, que vem de Cristo, e que se espalha no nosso coração, e que alastra com o outro, é um amor que traz percepção, que traz discernimento, que passa a ter a sensibilidade de perceber a dor do outro, que passa a ter sensibilidade para perceber a necessidade do outro, que passa a ter percepção de que estágio que o outro está na vida, porque a obra há de ser completada na vida daqueles que amam Jesus. Que oração extraordinária de um pastor. Ele continua dizendo, eu quero que o amor de vocês aumente, para discernirem o que é melhor. Você veja que é uma necessidade de discernir, de ter a mente, mas muito mais que a mente, ter agora o Espírito, que discernimento é um dos dons do Espírito, discernir o que é melhor para vocês, melhor para a continuidade de vocês, melhor para o crescimento de vocês, melhor para que Cristo seja formado em vocês, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Condição, porque é os puros que verão a Deus, condição de pureza. Aqueles que têm um coração puro alcançarão o Senhor, verão a Deus, diz a bem-aventurança do Evangelho. Então, ele fala para que esse amor aumentando em conhecimento, em percepção, vocês passam a ser puros. A pureza de uma criança. Não é bonito quando você pega uma criança, ainda pequenininha, começando a falar, a simplicidade, a inocência, a ausência de maldade, a ausência de vingança, a ausência de presunção, a ausência de orgulho, a pureza da criança, a pureza que vê o outro, mas o vê não como um adversário ou como um inimigo, mas vê o outro como um companheiro, como um parceiro, como um igual. A criança tem essa beleza, essa pureza da resposta das crianças, que diz que a vida é bonita e é bonita, porque a criança vê a vida bonita. Que vocês sejam puros, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Meu Deus, que proposta difícil, ser irrepreensível, aquele de quem não precisa ser repreendido, aquele que dispensa repreensão, irrepreensíveis, porque há um olhar para nós, há um olhar do mundo para nós, há um olhar do outro por nós, há muita gente lendo a nossa vida, ao invés de ouvindo as nossas palavras. Até eu lembro da história de um vizinho, era crente, né, e sempre pregava para o vizinho, que
não era crente. Não, você precisa de converter, ir na igreja comigo. Daí ele dizia assim: não, mas é que eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou na igreja com você. Isso passou anos. Ele até desistiu convidava assim, eventualmente, aquele vizinho. E ele falou: e daí, vizinho, como é que você está? Não, estou lendo aquele livro. Até que um dia, depois de muitos anos, esse vizinho falou: ô, fulano, eu quero ir na igreja com você. Ué, até levou um susto, né? Falou: quer ir comigo? Sério? Sério, eu e minha família, minha esposa e minhas 2 filhas. Como assim? Mas você terminou de ler o tal do livro? Terminei, li, reli. Ele falou: mas uma curiosidade, eu estou muito feliz que você quer ir na igreja comigo, eu quero saber que livro aí você estava lendo. Eu falei: na verdade, nós estávamos lendo a sua vida. E porque a tua vida faz sentido, você é coerente com o que você ensina, com o que você prega, com o seu ser, nós vamos lá adorar o Deus que você diz que é o único e santo. Essa é um grande propósito nosso, talvez um grande desafio de sermos um livro, inclusive aberto, para que as pessoas leiam a nossa vida e queiram de fato seguir Jesus de Nazaré. Jesus falou a mesma coisa dizendo: olha, brilha a luz de vocês, sejam luz para que, vendo as boas obras de vocês, aqueles que não conhecem o Pai, glorifiquem o Pai que está no céu. Aí o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja que disse que terminaria a boa obra, que era para eles o amor deles fossem aumentados para serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, que é muito próximo, que está muito aí, a volta de Jesus é iminente. Que jeito? Cheios do fruto da justiça, não do juízo. Justiça e juízo são coisas diferentes. Nós trabalhamos na categoria do juízo, da sentença, do determinar o juízo final, ou seja, a sentença de morte ou de condenação. Não, isso é juízo. Mas ele está dizendo que é para ser cheio do fruto da justiça. E o fruto da justiça, às vezes, significa talvez você abrir mão da túnica ao pedir a capa. Às vezes o fruto da justiça é você caminhar 2 quilômetros quando te obriga a caminhar 1. Às vezes o fruto da justiça é você virar a outra face para que batam também ao que bateu na outra. E não no sentido de amenizar a dor, mas no sentido de ter segurança para apanhar dos 2 lados, sem revidar, por amor do Evangelho. Me bateram de um lado, eu tenho a segurança de não ficar bravo o suficiente, ou sentido, ou machucado o suficiente. Não, bate de novo, no sentido de que cumpra em mim os mesmos sofrimentos que tinha Jesus de Nazaré, que o Paulo apóstolo diz que eu carrego em mim as marcas de Cristo. Que marcam essas? Era a marca do sofrimento. Então ele faz uma oração extraordinária, que às vezes a gente não tem coragem de fazer por uma igreja. Ele fala: então eu quero que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. É só por causa dele, por causa da graça, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Não é na força, no nosso esforço pessoal que isso acontece, não é? Porque ele nos capacita a ser justos, a promover justiça, a ser testemunho da justiça. Para quê? Para a glória e louvor de Deus. Só para isso. Nós somos convocados, amados, a vivermos para a glória de Deus. Então essa oração extraordinária de um pastor que disse que tinha certeza que a boa obra começada na vida de cada um lá de Filipos, o próprio Deus completaria. E esse pastor que ora com o coração cheio de saudade, mas na certeza de que cada um deles estavam morando no coração do Paulo, ainda que ausente, mas presente no Espírito. E essa oração de invocação a Deus para que o amor, que é a sustentação da vida e do universo, pudesse ser expandido, e nesse movimento adquirirem conhecimento e discernimento do que é melhor, para que vazasse o fruto da justiça, vazasse para fora, para a vida, a pureza, vazasse para a vida daquela comunidade, a pureza e a irrepreensibilidade, para que o Pai fosse glorificado para o louvor, para a glória e para o louvor
do nosso Deus. O que é glória e louvor do nosso Deus? Glória é aquilo que representa o Pai, é aquilo onde a nossa forma de ser e viver provoca, destaca uma grandeza em Deus. E o louvor a Deus, que é muito mais do que o cantar, mas é frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Esse louvor para a glória de Deus é esse louvor que eu canto, mas que eu vivo para a glória dele, apesar de nós, porque tudo isso acontece por causa da graça de Deus que nos chega, nos leva a lugares desconhecidos e forma em nós o Cristo que foi implantado em nós pelo Espírito Santo. Amém? Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. Que essa oração seja uma realidade na minha vida, mas muito mais na vida de cada um de vocês, cada um de nós, como comunidade, e dessa comunidade de fé, a comunidade cristã Viva está nessa cidade aqui em Arapongas.